Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu sou o Vitor Santos e falo do canal Entre Máquinas e Charutos. Roda a vinheta. E de antemão, meus queridos, eu queria agradecer a Larte, que fica na Vila Nova Conceição, Hélio Pellegrini 671, por poder aí deixar à disposição esse acervo de grande valia para nós, entusiastas automotivos. Nós consumimos isso dia, manhã, tarde, noite, madrugada, seja lá quando for, mas a equipe Larte, ao Guilherme, e você, meus queridos, que está procurando um carro exótico, um esportivo, algo diferente desta gama, venha tomar um café com a equipe Larte, converse com eles, vem bater um papo, de repente aqui eles têm alguma condução de negócio para vocês. De antemão, meus amigos, vou pedir para que vocês curtam o canal, se inscrevam no canal, deixem os comentários do que vocês acham dos vídeos, ou não. E em especial, hoje iremos falar deste bólido, que é ele, Porsche 911 ou 930 Turbo. Enquanto isso, senhores, na década de 70, estavam acontecendo algumas coisas no mundo, enquanto a Porsche estava ali estudando em produzir esse carro. A primeira delas foi um acidente nuclear em Island, Milan, que foi nos Estados Unidos, onde ali impactou o mundo inteiro. Infelizmente ali o mercado de energia sofreu pra caramba, impactando todos os mercados aí, a questão mundial. Depois nós tivemos ali também a Guerra Sino, que foi aonde a China invadiu ali o Vietnã. Foi um conflito ali para defender os interesses orientais ali no Vietnã. Logo após tivemos a primeira-ministra, né? Como eu não sou de ferro, né? Vou dar uma olhada aqui na minha colinha, que foi a Margaret Thatcher. Ela foi a primeira-ministra do Reino Unido. Poxa, Vitor, e o que estava rolando aqui no Brasil nessa época? Foi ali a posse do então presidente Figueiredo, né? Que foi ali o nosso presidente, o último presidente do regime militar, né? Ali também foi anexado ao Brasil, lá o nosso Brasilzão. Antes disso ele não era anexado a nós, e também foi aprovada a lei de anistia, onde todos os presos políticos poderiam vir a retornar ao Brasil. E o que estava acontecendo nessa época no cenário musical, no cenário de cinema? O cenário musical estava lançando ali, brigando ali na Hot 100, que é a Billboard, né? Então ali ela já mapeava o AC/DC, uma banda famosa, icônica. Também teve ali o Earth, Wind & Fire com os sucessos September e Boogie Wonderland, e além de alguns filmes como Rock 2, Rock Balboa 2, nós tivemos também o Alien e ali alguns filmes que sacudiram ali, né, Hollywood. Enquanto isso, a Porsche deu início à vida este queridão aqui, 911, ou melhor, 930 Turbo. Vitor, 930 ou 911? Bom, para o mercado americano, esse carro ele foi vendido como 930 Carrera Turbo, que ele é um derivado do 911 Carrera, se não me falha a memória, é o RS que corria em Le Mans. Porém, ele era um protótipo, um carro de pista. E aqui, quando a FIA liberou o projeto para que esses carros aqui se tornassem urbanos, ele se tornou um 930 Turbo. Até 77, esse carro, ele teve ali a sua nomenclatura como 930 Carrera Turbo, porém, de 77 em diante ele passou a ser 930, 911 Turbo. Foi um carro que, diga-se de passagem, que ele atingiu ali muita a elite. Então nós estamos falando de advogados, médicos, celebridades, políticos, artistas, né, da qual esse carro aqui ele basicamente abrigou, né, e ele pertenceu, né, que eles corriam na Le Mans. Porém, houve uma pequena regra do grupo 4 e grupo 5 da Le Mans, que eles, junto com a Federação Internacional de Automobilismo, que é a FIA, que liberaram que esses protótipos do grupo 4 e grupo 5, que eram só carros de pista, eles liberaram também para ser comercializados, né, e vendido para o público civil, ou seja, para o público urbano. Então, de qualquer maneira, né, ele marcou gerações, ele marcou infâncias, e para quem é entusiasta e gosta disso, isso aqui, meu amigo, é a faculdade do que há de melhor, e a Porsche colocou tudo o que ela podia em questão de esportividade, ergonomia
Claro, aqui nós estamos falando de um esportivo, nós não estamos falando de um carro luxuoso. Você vai ter o mínimo de conforto, mas sempre visando a aerodinâmica e a esportividade. Vamos falar do coração desta fera. Ele é um motor ali que tem o código M930/60, 6 cilindros, é um motor pendurado, tá? Ou, tecnicamente, um motor boxer. Ele tem ali 300 cavalos, ele tem uma caixa de transmissão de 4 marchas, claro, isso para a época é um motor pendurado, que ele é refrigerado a ar e óleo, que é, diga-se de passagem, que ele é um motor intercoolado, ele tem um intercooler que ele recebe lá na asa traseira uma capacidade de entrada de ar chamada downsize, que ele entra ali toda pela parte do coletor e faz essa questão ali do ar com óleo, né? E para a época, meus amigos, esse carro já contava com uma eletrônica K-Jetronic da Bosch, ou seja, naquela época já era um carro totalmente trabalhado para os padrões, digamos assim, temporais, atemporais, né? Lembrando que esse carro ele não veio com tração, controle de tração, ele não veio com controle de estabilidade, muito menos ABS. Por isso que faz jus ao nome de fazedor de viúvas. Então, nós podemos notar também as rodas dele, uma roda totalmente icônica Porsche, que é aquela roda de nome Fuchs ou Fuchs Fuge, aros 16 e todas elas forjadas. Claro, além da linha que acompanha esse carro, de uma maneira que ela começa sutil na sua frente e do meio para a traseira, ele tem ali um músculo, dá para perceber que ele tem ali a sua suspensão muito bem acertada e assentada por ser uma tração traseira, né, e um pouquinho mais musculosa. Tudo isso, meus amigos, foi proposital, não foi só para estética. Então, meus queridos, e nós chegamos onde todo entusiasta tem o prazer de sentar e se sentir abraçado por este banco recaro. Como nós podemos ver aí as portas, o abridor do vidro, toda a parte aqui de abertura e fechamento de vidros, ele está numa configuração americana, que foi esse que eu falei para vocês, que ele saiu na versão carreira. Que acendedor, que era o antigo cinzeiro, nós temos o som de época, que é claro, né, ele saía ali com um tocador de fitas Porsche, hoje aqui já foi adaptado, tem um Alpine para poder trazer um pouquinho mais de atualidade. Por incrível que pareça, meus amigos, ele já tinha ar-condicionado. Tô falando que a Porsche caprichou. Em alguns modelos, que veio ali em torno de 75, que foi o primeiro que saiu, quando a Dacon, para quem não conhece a Dacon aqui no Brasil, ela foi um concessionário Volkswagen que foi responsável ali pelas importações na época, porque no nosso país era fechado ainda as importações, né? Só veio abrir em 96. Então a Dacon era responsável por trazer aí as BMWs, as Porsches, inclusive ela trouxe um extinto modelo que ela tem teto solar, é igual a esse, só que um pouquinho mais completo. E nessa época a Dacon começou a trazer esses Porsches, né, sob encomenda, importação independente, né, que claro, depois quando abriu em 96 acabou quebrando ela por conta de importações, né, aí outras pessoas e também a questão da importação oficial. Então é um carro muito histórico. Então nós temos aqui o tambulador, o seu câmbio de 4 marchas, os clusters, nós temos aqui o velocímetro aqui em milhas, nós temos aqui a quilometragem, o manômetro da pressão de turbo, é um negócio muito louco. Aqui nós também temos aqui a temperatura de óleo, é um carro fantástico. E o volante também não tem nada, meus amigos, é apenas o volante para você poder guiá-lo. Ou seja, é um carro totalmente acertadinho, cara, é fantástico. Eu fico até de boquinha aberta, eu fico besta de como esse carro ele foi feito para te abraçar e te trazer o máximo de esportividade possível. Até aqui pelos os puxadores da porta, o som, é algo fantástico. O teto em couro, é um carro que eu fico desse jeito com vocês. Eu não tenho o que falar. Para quem é amante, para quem gosta, é maravilhoso. E sem contar que esse carro teve algumas edições, né, que eles vieram ali com algumas
personalizações da Dacom na época, porque a Dacom, além dela importar esses veículos, ela também já vendia a sua manutenção, ela fazia algumas customizações de acordo com o proprietário. É claro, sempre mantendo a originalidade, assim como uma unidade dessa, que inclusive está à venda. Se você se interessar por este veículo, venha aqui na Light, venha conversar, venha bater um papo com eles, dar uma volta no carro, porque este carro está à venda. Então é algo icônico, clássico, diferente e que, cara, para nós que somos entusiastas, é algo que é muito difícil de comparar alguma outra coisa da época. Então na época nós tínhamos o que? As Ferraris, nós tínhamos as Lamborghinis, as Miuras, mas eu acho que ainda não chega aos pés deste bólido aqui. Para mim é até difícil estar gravando esse vídeo para vocês, porque eu que sou um entusiasta, claro, sou mercedeiro, mas quando nós falamos em Porsche, cara, eu acho que eu sou totalmente ao extremo. E para mim tá sendo difícil gravar esse vídeo, porque ao mesmo tempo eu tô tentando trazer um pouquinho de informação para vocês, é claro. Como entusiasta, né, nada técnico, não sou nenhum engenheiro automotivo nem nada, mas é algo surreal que eu acho que eu não fico sem palavras, entendeu? Você tem tudo muito manual aqui, cara. Você tem aqui o acendedor de farol, você tem aqui o bocal da gasolina, do combustível, sabe? É claro, né? Aqui, como todo bom e velho Porsche, nós temos aqui a ignição do lado esquerdo. Por que a ignição do lado esquerdo? Porque nas corridas de Le Mans, o corredor ele já entrava no carro correndo, já entrava no carro dando a partida, engatando o carro e já saindo correndo. Por isso que as Porsches até hoje, após aí, eu vou falar da família 911, não é à toa que essa família se perpetuou pela marca Porsche, hoje batendo seus 64 anos, com a família Turbo, é claro, em exceção aos motores aspirados, que são os S, você também tem os GT, GTS. A família Turbo tá aí há mais de 50 anos, batendo aí precisamente 65 anos, presente com este modelo de carro. E de onde saiu as nomenclaturas turbos? Deste filho pródigo alemão que a Porsche colocou nas ruas. E outra coisa que eu acabei me deixando levar pela emoção e não comentei, é que esse carro ele comporta 2 pessoas. Poxa, Victor, mas tem uns bancos lá atrás. Cara, aquilo ali, no máximo você vai levar crianças, e olhe lá, um porta-trecos, assim como a frente, ele tem ali uma escotilha para você poder guardar ali um step, uma capa, alguma coisa assim do tipo. Mas só para as 2 pessoas, tanto para quem vai aqui na frente quanto vai para quem for atrás, vai ficar totalmente desconfortável. E não tem espaço, meus queridos, ou seja, carro para 2 pessoas, como bom e velho esportivo alemão. E nós temos que agradecer todo esse conjunto, esta engenharia alemã, a ele, Ernest Fuhrmann. Ele foi o cara responsável por adaptar este motor pendurado na carroceria do 930 Turbo. Por quê? Quando eu falei lá atrás que eles liberaram na Le Mans do grupo 4 para o grupo 5 esses carros para andarem em vias urbanas, ele pegou justamente o 911 que tinha ali os motores RS e adaptou. Então, tá aqui a justificativa, o porquê que o eixo ele é trabalhado mais para fora. Nós temos uma tala maior de roda, um assentamento maior, né? Nós temos a asa com a questão aqui da entrada de ar interpolada, mais o comprimento do cofre desse motor. Foi onde ele adaptou o turbo para encaixá-lo aqui. Só que lembre-se que eu falei que nessa época foi um carro que ele não tinha controle de tração, ele não tinha controle de estabilidade, muito menos ABS, correto? Meus amigos, o fazedor de viúva é esse carro aqui. Por quê? O que acontecia na época? Esse carro, ele ficou muito famoso pela questão do turbolag. Ou seja, esse carro abaixo dos 4 mil giros, ele tinha uma questão muito peculiar, que ele ficava manso. A partir do momento que ele ultrapassava os 3 mil giros, o turbo entregava toda a potência que esse carro tinha.
um carro tração traseira. Então, instintivamente, o que acontecia na maioria dos acidentes com esse carro? O cara ele estava ali, dirigindo, pilotando o carro, onde ele tinha uma situação de redução, automaticamente, ali batendo giros, ele tirava o pé do acelerador, é onde toda essa parte da engenharia, que ao mesmo tempo é uma engenharia fabulosa, ela também atrapalhava, porque o carro distracionava junto com o deslocamento do motor, isso acaba atrapalhando a questão da estabilidade do carro, então fazia muitas vezes o carro girar ou bater, né? E a gente está falando de 3, 4 mil giros, onde ele entregava tudo que ele poderia. Então, meus amigos, aqui o porquê que ele faz jus a esse apelido. E a Porsche lá fora, com a questão de tanta recorrência de acidentes, eles toda vez que o cara vinha e comprava um exemplar desse aqui zero, ele ganhava algumas aulas de direção para poder se sobressair numa questão como essa qual eu trouxe para vocês, que é qual? A questão da redução ou de baixa potência ali, que ele precisava ali de qualquer maneira fazer uma subextersão. Que é essa que eu falei para vocês, numa curva o cara tá vindo, ele não pode aliviar o acelerador, ele tem que ter a frieza e braço, praticamente aquele volante ali, diga-se de passagem, num carro desse, com uma construção dessa, um powertrain, essa cavalaria, era um enfeite, né? Então, eu pesquisando na internet vi até relatos de um dos pilotos famosos, que eu vou até pegar o nome dele, era um piloto ítalo-americano, que é o Mario Andretti. Ele foi um dos que, quando saiu esse veículo, ele adquiriu zero e ele falou, meu, esse carro, ele é animal. Para poder guiá-lo, para poder ter a maturidade de tê-lo na mão, tem que ser uma pessoa experiente, não pode ser marinheiro de primeira viagem. Bom, meus amigos, eu venho aqui encerrar esse vídeo com uma enorme tristeza em ter que deixar esse cara aqui, porque o bolso ainda não comporta, mas quem sabe um dia, né? E eu queria mais uma vez agradecer a galera da Larte, eu queria agradecer o Guilherme e toda a equipe Larte por realizar esse sonho de criança, esse sonho de moleque que me acompanhou em revistas, filmes, jogos, tudo mais um pouquinho que nós, entusiastas do automobilismo, gostamos de consumir. Esta unidade está à venda, eu vou deixar no nosso Instagram, também vou deixar o link na descrição do canal da venda do anúncio desse carro. Venha, faça uma visita a eles, venha conversar, venha bater um papo, venha conhecer um pouco desse acervo maravilhoso para nós entusiastas, tá bom? Bom, mais uma vez, inscrevam-se no canal, dê um joinha, o like, comenta, o que vocês acharam deste clássico, deste bólido, que muita gente deseja ter, mas nem todos podem. Aqui separam os homens dos meninos. É ele, tem nome e sobrenome. Porsche 930, 911 Turbo. Até a próxima, meus queridos. Valeu!